Capítulo 6. João Evangelista em Roma. O vidente de Patmos paira nos céus de Roma. Contempla o palco da história dos primeiros cristãos, ali sacrificados pela causa do Evangelho. Sente o pulsar dos pensamentos da massa, no vai-e-vem apressado das mais, com as criaturas envoltas em inúmeros problemas a turvar-lhes as ideias. Roma estava, de certa maneira, agitada, pois 5 anos antes o Papa, em concílio na França, havia dado o grito de guerra contra os muçulmanos, que certamente haveriam de responder na mesma tonalidade: violência. Violência. O grande discípulo do Cristo, em espírito, visita todos os bairros da metrópole. Desce mais um pouco, e pisa no chão qual os encamados, andando nas mais, respirando a pesada atmosfera da cidade eterna. Mas parecia ser o sol visitando a terra em dia brumoso, mal refletindo seus lindos raios dourados. Entra no Senado de Roma. Sente todos os ideais dos homens da lei, escuta a fala de alguns, incluindo em seus inflamados discursos a mais jovem de todas as guerras, fabricada pela cúpula clerical, as Cruzadas. Nelas estava sua maior missão, a de abrandar o fogo que começara a devastar o mundo. Sai do Senado e mistura-se ao povo, dele registrando as opiniões acerca da política, da religião oficial, da vida e dos prazeres. Avança mais um pouco e, num momento, se encontra na casa de São Pedro, onde vê o Papa dormindo em acolchoados riquíssimos. Cortinas de fina seda e franjas de um brocado encantador davam entrada ao ar puro que penetrava por 4 grandes janelas. Guardas tilintando armas de lado a lado guardavam o príncipe da igreja no seu profundo sono, enquanto outros, espirituais, impediam entradas estranhas aos interesses da casa do pescador. João olha para o sumo pontífice, que dorme tranquilamente, e nota uma sombra inquieta plasmando algumas imagens, para que ele, quando acordasse, as tivesse como seus próprios pensamentos, inspirados na justiça e na honra do seu grande império cristão. Cardeais do corpo de assessoria espiritual andavam de um lado para outro, folheando algumas páginas, e se esforçando para decorá-las, sem perceberem o que se passava com o sumo pontífice no mundo dos espíritos. João aproxima-se serenamente do sacerdote maior, imprime em sua mente desequilibrada uma porção de fluidos espirituais, notando que a armadilha não era tão fácil de ser desarmada. Fluidos sutis eram manejados por entidades das trevas, fora da nave do leito do príncipe da igreja e alimentados por vias de difícil visão. A telepatia era perfeita, permitindo aos ângulos do cérebro do patriarca ajustarem-se aos pensamentos, como se estes fossem seus. Entretanto, João, pela percepção altamente evoluída, nada deixará escapar, e os vigilantes da casa de São Pedro não perceberam a sua presença, por estar ele em outra faixa vibratória. Somente ficaria visível se isto lhe aprovesse e bastaria sua forte vontade, para ser visto por todos os ali postados de vigia. Porém, assim não lhe convinha. Dá umas voltas em torno do leito luxuoso, toca com as pontas dos dedos na região craniana de Urbano II, e percebe que as entidades das sombras se escondem num velho castelo, às margens do Golfo de Taranto, e dali, como magos negros do plano invisível, emitem forças negativas com requintado preparo, para a mente do representante do Cristo, que ateara fogo no mundo, através das cruzadas nefastas. Deseja estar presente no Castelo Negro, e para lá se transporta imediatamente. Era uma grande mansão, que sofrerá avarias no seu aprumo elegante, construída por Patrício Romano, na época das conquistas, e que desaparecera em alto mar com toda a família, em consequência de forte tempestade, ficando seus bens abandonados. Assim, o castelo serviu adredemente para acolher uma falange de espíritos deslocados do mundo terreno por perseguição dos mandatários da igreja, e que ali se reuniam para tratar das devidas vinganças. Já tinham provocado muitos dissabores, inclusive entre muitos dos familiares do tirano das cruzadas. Todos os dias a operação vingança era renovada. O ambiente sufocaria qualquer entidade que não fosse bem adestrada na técnica de desfazer tramas espirituais. João desceu suavemente ao chão do antigo castelo e notou que 16 entidades ali reunidas cruzavam os pensamentos de um para o outro, e depois de fortalecidos, despejavam energias na mente de um velho técnico na arte de influenciar pessoas, o qual temperava a corrente mental com ideias próprias de suas maldades já bem estruturadas, e as emitia em direção ao Papa, usando da sua própria evidência. O evangelista conservava-se tranquilo e imperturbável.
Não pretendia esmanchar a reunião, não desejou suprimir, nem assustar as sombras. Ergueu-se grandes metros por sobre o teto da mansão negra e concentrou os pensamentos. Um turbilhão de fluidos circulava em torno de sua cabeça respeitável, alguns deles se unindo e outros se dispersando, até que ficou preparada a química fluídico-magnética desejada. Pegou aquela massa uniforme que obedecia à sua vontade, e despejou em torno do palácio, cobrindo toda a área. Sobrara uma gota que deslizava, irrequieta, no espaço. João estendeu a destra e segurou a gota luminosa entre os delicados dedos. Olhou para o interior da cabeça do responsável por aquele ambiente de vingança e deixou que ela atingisse seu volumoso cérebro, que, como por encanto, escondia suas malignas tendências na própria mente. João retirou-se, deixando-os às gargalhadas, e partiu novamente para a residência do sumo pontífice. Aproxima-se do tálamo papal e nota que as sombras, que antes estavam vivas na cabeça do sacerdote, perdiam a expressão e que, com os toques de limpeza psíquica, desapareciam por completo. Aproveita a oportunidade e inspira os guardas encarnados a saírem do ambiente, ao que logo obedeceram. Em poucos segundos, se notava o espírito Urbano II voltar ao próprio quarto, onde seu corpo ressonava profundamente. Ele vivia as suas ideias, como se estivesse no paraíso, mas não via os anjos. Onde estaria o Cristo? Maria, mãe de Jesus? E os profetas? E onde seria o trono de Deus? Cansado, estica-se em uma banqueta rente à cama em que o fardo físico descansava. Daí a pouco, observa uma estrela em formação na penumbra do quarto. Assusta-se e cai de joelhos, rezando sem cessar, esforçando-se para voltar ao corpo, sem o conseguir. A estrela, em estado crescente, avoluma-se, tomando forma de homem todo inundado de luz. O Papa, tomando João por Cristo, beija o tapete chorando e pede sua proteção, sente que está na graça de Deus pela presença do Cristo no lar de Pedro. Quer beijar, pelo menos, as orlas das vestes celestiais, todavia, o apóstolo do amor não o consente, dizendo mansamente, levanta-te. Também eu sou da terra e vim ao teu encontro para que possas estender um pouco de paz à grande área da guerra que já lançaste. Não sou Jesus, mas enviado por ele. João Evangelista pairava ainda no ar e o pontífice guerreiro recostou-se na banqueta de cedro do Líbano, para ouvir a mensagem do mundo maior, através da personificação do amor na terra. Urbano, em espírito, chorando sem parar, enquanto o corpo estremecia nas luxuosas mantas de pelos de camelo, trava com João o seguinte diálogo: Mestre, vieste confirmar que sou teu discípulo, pelo que tenho feito em defesa do patrimônio da tua igreja? Viemos verificar se ainda lhe resta no coração algum amor pela humanidade. Será que apareceste nesta memorável noite, para entregar ao teu único representante na terra, os poderes indispensáveis para a tomada de Jerusalém, onde tudo nos pertence, por herança dos teus valores? Viemos para que os encarregados da boa nova do reino se compadeçam dos sofredores, vistam os nus e deem pão aos famintos. Se praticares os preceitos do Evangelho, terás muito mais do que Jerusalém, porque as virtudes concentradas no coração valem mais que o mundo inteiro. Urbano II não sabia como portar-se diante do emissário de Jesus, estando sua mente completamente desequilibrada e o raciocínio parecendo que nunca funcionara. Seus atos eram como uma máquina, a seguir enfumaçados estatutos, velhas leis e ideias dos altos representantes da Igreja, que a razão recusaria. Com algum esforço, levantou-se diante de João Evangelista, limpou a velha garganta, acostumada a reproduzir as ameaças das sombras, prosseguindo: Digníssimo Senhor, perdoa-me se o ofendo com o que proponho, mas bem sabes que Satanás está solto no mundo, com todo o seu rebanho de trevas, bem como não ignoras os destroços feitos por eles, mesmo no seio da Igreja de Deus, que nos foi entregue para o devido zelo. E, se ele abriu luta contra nós, temos de defender, não a nós, mas a casa do Senhor que, parece-nos, está sendo invadida por malfeitores. Se não estivermos enganados, o diabo, sob a chefia de Maomé, atua através dos turcos, pela força de sua religião. A sutileza deles é tão grande, que intentam derrubar a nossa Santa Madre Igreja, através do túmulo do Senhor, em Jerusalém. É preciso então, ainda que contra a nossa vontade, que desembainhemos a nossa santa espada, e liquidemos o inimigo, porque violência só se combate com violência. Que achas do que falo?
Meio aturdido, toma a sentar-se preguiçosamente na suntuosa banqueta. O vidente de Patmos, diante do sumo pontífice, com a serenidade que lhe era peculiar, fala brandamente, mesclando energia no seu verbo encantador: Urbano, meu filho. Não pretendemos fazer da casa de oração que Jesus inspira um quartel. Não pretendemos transformar os fiéis, que alimentam as vidas com esperança e fé, em milicianos que usam da espada para matar. Não pretendemos usar o nosso verbo sagrado preparado para a difusão do Evangelho, para o comando de exércitos. A própria igreja que diriges está farta de bens alheios, degraus quais a vitória concede ao vencedor o direito do saque e da rapina. E para esse tipo de faltas nada iremos falar, deixemos que o faça o nosso irmão maior, Paulo e Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste. Se cobiçar já constitui desvio da lei, quanto mais assaltar e saquear. Se Satanás está solto no mundo e avança na direção da igreja e dos fiéis, qual o dever tua autoridade? Será copiar o que eles fazem, em plena inconsciência da vida? Não. Somente vencerás os inimigos com estratégia mais elevada, e para essas lutas, Cristo, o comandante maior, deu numerosos exemplos, quando a sua doutrina atacada e quando ele mesmo foi perseguido. Se tua memória não te favorece, recordemos o que ele próprio falou a Pedro, frente ao servo do sumo sacerdote. Embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada sob a espada perecerão. Mateus 26, 52. E ainda, apanha a orelha decepada, e a coloca no lugar. Esse gesto não é a completa desaprovação da violência nas hostes do cristianismo? Se o Cristo fosse de violência, não precisaria dele o mundo, pois ela já se encontra com abundância em toda a terra. Ele é o amor universal, pois essa virtude é qual gema preciosa nos riachos, em se falando da terra. Defende a tua igreja e o teu reino com amor, meu irmão. Defende-a de Satanás, como dizes, com a caridade. Defende-te dos inimigos, se os tiveres, com o perdão. Cultiva todos os preceitos do Divino Mestre, que a vitória virá por acréscimo de misericórdia, e se Deus achar conveniente que os violentos fiquem com os bens terrenos, entrega-os com alegria e obediência, que os valores maiores são aqueles que a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. O sentimento elevado do coração é patrimônio eterno, na eternidade da alma. Além de tudo isso, estás próximo a voltar para esta pátria, e é conveniente que te lembres do capítulo 12, versículo 20, de Lucas, que assim preceitua, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado, para quem será? E no versículo 21 do mesmo capítulo, arremata com sabedoria, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Para quem, meu filho, amontoaste tanta riqueza? Logo virás para cá, e nem mesmo teu corpo de lama poderás trazer. Entregá-lo-á à terra, porque da terra ele procede. Ele é um empréstimo passageiro. Sabe o que te acompanhará para cá? Somente o bem ou o mal que tiveres feito, e receberás nas mesmas proporções que deste aos outros. O sacerdote, com a boca semi-aberta, mastigava o alimento divino, sem contudo sentir seu elevado sabor. João Evangelista dá tempo para que a massa doutrinária possa fermentar. E o silêncio reina no ambiente. Nisto, o chefe do cristianismo lembra-se de algo do Evangelho, e comenta meio inseguro, amado Senhor, falaste que não vieste trazer a paz, mas a espada. Não sei como encontrar isso no Evangelho, mas sei que existe. Pareceu bem seguro nessa investida, para confirmar seus atos trevosos na terra. João perpassa nele os olhos calmos, como se estivesse abençoando uma criança, e assim dispõe suas ideias. O que acabas de dizer, meu filho, está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, assim transcrito nos moldes modernos, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Sei que não desconheceis os pais da Igreja, que suspenderam as colunas teológicas do apostolado romano, como Santo Agostinho, bispo de Hipona, nascido no século IV da era cristã, teólogo, filósofo, moralista e dialético. Homem que, àquela época, já sabia colocar em conexão a inteligência e a fé.
Ele repetiu muitas vezes qual era a espada que Jesus veio trazer para a luta no mundo, chegando ao ponto de ser colocado à margem dos valores reais da igreja. E desconheces isso? Jesus veio trazer sim, a espada, mas a espada de verdade, que corta mais de que todas as outras, a espada do perdão, que vence mais que todas as armas, veio trazer a espada do amor, que domina muito mais do que os exércitos reunidos de todos os povos. Urbano II abaixa a cabeça e não tem coragem de olhar mais para a cândida alma que dialoga com ele e que supunha ser o Cristo. Era consciente do que ouvirá, pois tinha amplos conhecimentos dos tratados teológicos. Recomeça a chorar, reconhecendo sua inutilidade. Na verdade, com as cruzadas ateara fogo nos lares cristãos, mas como apagar? E as labaredas cresciam como nunca. Queria morrer, eu quero morrer. Eu quero morrer. Sinto que Deus me chama, e debruça na banqueta, em pranto contínuo. O mestre de Efeso articula docemente: Urbano, Deus te chama, na verdade, porém, te chama para viver, te chama para que faças alguma coisa, que possa aliviar os sofrimentos humanos, a came, a peste, a nudez, os infortúnios ocultos, que devastam grande parte dos bairros de Roma. Eleva a tua igreja acima das misérias humanas, consola e abençoa. Ajuda, serve e estende, Urbano, a fraternidade entre os corações, pois somos todos filhos de Deus e herdeiros do Cristo. Ele, na verdade, deixou à igreja a posse dos bens imperecíveis da alma, para que ela pudesse repartir, sem estipular preço. Repartir sem trocas exageradas, sem permutas vergonhosas. Parece-nos que neles que julgas inimigos da igreja e Satanás têm mais respeito pelas coisas santas, porque desconhecem o que conheces. A iniquidade assola a humanidade, vergasta os povos em todas as direções, mas o pior é que essa iniquidade se enraiza em Roma, e, se não é muito dizer, na casa que dizes pertencer ao apóstolo Pedro, a quem encontrei há pouco tempo falando aos muçulmanos, no plano espiritual, quando estavam em sono. Levanta, meu irmão, e vive. Vive para Deus, para a humanidade e para a tua igreja, no bem absoluto, onde não existem fronteiras. Levanta, toma o teu fardo e anda. Começa a amar a Deus sobre todas as coisas, e pelo menos os que se aproximam de ti, como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. O sumo pontífice acorda do longo sono, assustado. Os olhos denunciam pranto ininterrupto, coisa difícil de se notar na sua postura de homem guerreiro e espírito decidido. O sol já banhava Roma há várias horas. Os cardeais já tinham sido sucedidos muitas vezes, e sua santidade dormia. A apreensão era geral, mas afinal acordara. Suava nas quentes mantas, de que alguém, prestimoso, ajudou-o a se desvencilhar com rapidez. Não dera de pronto, ao levantar-se, que na sua mente ainda vibrava o diálogo que tivera em sonho. Dá alguns sinais com os longos dedos, e seu imediato, o cardeal Palini, assenta-se ao lado. O sumo pontífice narra para ele todo o seu sonho. Dá alguns suspiros, e firma-se neste aconchego de conversa: meu filho, estive com o Cristo esta noite, para mim inesquecível. Não sei se me recordo integralmente do que ele disse, no entanto, sinto por dentro a sua vontade. E descreveu mais ou menos o personagem de seu sonho. O velho sacerdote não conteve as lágrimas, nem as palavras que escapuliram dos seus lábios. Como é belo nosso mestre! Daí a semanas, 3 conselheiros dos mais virtuosos e inteligentes, que a posição da igreja escolhera, no auge da Idade Média, se reuniram com o Papa, para analisarem o sonho e dele tirarem o proveito indispensável, desde que não fosse em detrimento das conveniências urgentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Urbano II já não era o mesmo. Aquela energia característica de sacerdote e soldado desaparecera depois do encontro com o mensageiro do Mestre dos Mestres. Queria modificar alguns aspectos da conduta da Igreja e assinalava grande interesse num novo concílio, para que pudesse narrar essas verdades no seio do comando católico. Estava faminto de leituras que lhe assegurassem os dons dos sonhos, de comunicação com as almas que já tivessem partido para o mundo espiritual. Não tinha experiência desta verdade, contudo, sentia por dentro que ela era uma realidade. Seria seu maior prazer conversar com antigos sacerdotes iniciados nesses fatos. Os conselheiros desconfiavam da sanidade mental do sumo pontífice.
Vários foram os diagnósticos de especialistas franceses e italianos, da maior confiança. E começou o arroxo psicológico no meio dos sacerdotes mais balizados de Roma e da França. Como se sabe, os maiores inimigos são os que surgem dentro de casa, e destes havia em abundância para Urbano II. No seu leito de morte, os mais apressados anunciaram que as últimas palavras do Papa foram: haveremos de ter a vitória. Na verdade, o que ele dissera era a vitória com Cristo, suprimindo as espadas, fincando as suas pontas no solo, para que pudessem simbolizar a cruz na luta pela vitória do amor. E Pascoal XI toma as rédeas do poder papal. O discípulo amado de Jesus sentirá o efeito da sua conversa com o primeiro magistrado da Igreja. Sabia que iriam continuar os desatinos do clero romano e que as cruzadas já haviam partido em direção ao Oriente, atingindo as raízes da árvore do escândalo. A sua ação nefasta seria amenizada com aquela simples mensagem endereçada ao homem responsável pelo destino da comunidade cristã, pois falará na hora certa, e com a pessoa exata. Mesmo que outro sumo pontífice assumisse, como ocorreu, a direção da Igreja, o trabalho de sustar as piores medidas já estava feito. Foram aliviadas, por misericórdia, as investidas de ordem impúdica. Os planos anteriores eram bem piores do que os que foram executados. João Evangelista desce em Assis. Anda nas suas desajeitadas mais, analisa as almas dos dois planos, que transitam sem se perceberem umas às outras. Ali deveria nascer, bastando-lhe escolher o lugar e a família, mas para isso tinha tempo, e as qualidades que possuía eram suficientes para localizar o ambiente doméstico, para sua breve reencarnação. Além disso, poderia chamar em seu auxílio o diretor espiritual de Assis, com todos os seus assistentes, e até mesmo o dirigente espiritual de Roma, pois estava bem acima dessas entidades que dirigiam cidades e mesmo países. Por enquanto, conservava-se anônimo, para não perder o de que mais gostava, a simplicidade junto aos seres e às coisas. Muitas foram as ocasiões em que apagara sua verdadeira luz, para não servir de motivo de muitas atenções. Escondera-se inúmeras vezes, em dimensão diferente, para não ser visto por entidades que com certeza viriam falar-lhe com reverências, querendo prestar-lhe serviço. Queria que a humanidade lhe emprestasse sua capa, até o ponto em que não se tomasse inconveniente. Gostava, e o seu prazer era imenso, de aproveitar essas coisas até ao ponto que não se tomasse conivente com velhos hábitos e vícios, a fim de não serem incentivados, e para isso, tinha o máximo cuidado. O velho discípulo do Cristo estava na terra para vestir novamente o fardo à carne e servir à humanidade. Assis lhe emprestaria um panorama agradável. Era uma província de Perúsia, na região da Úmbria, onde o comércio era sobremodo avolumado, atraindo a atenção dos grandes comerciantes do país. Não era de se assombrar, se os turistas encontravam ali objetos procedentes da Grécia, da Pérsia, Fenícia, do Egito, bem como amuletos de todas as procedências, decorações da Síria, tecidos da Ásia Menor e bebidas de variadas origens. Era ali, onde se encontrava abastado comerciante com a sua jovem família, em luxuosa mansão, o berço em que deveria nascer uma estrela, deslocada da grande constelação cristã no país da luz, que receberia o nome de Francisco. Pedro Bernardone, alto comerciante de Assis, não saberia que um astro, por misericórdia de Deus, viria habitar em seu lar, talvez lhe trazendo aparentes contrariedades, pois a sua missão diferia completamente da de um comerciante, cujo raciocínio era somente a barganha das coisas materiais, para que éstas se multiplicassem. Seu futuro filho traria outra missão frente ao mundo conturbado e materialista, condenado e suspeito. Pedro não poderia supor que do seu amor e o de sua linda esposa surgiria outra vida, um ser humano muito semelhante a um personagem da história universal que ele tanto reprovara, quando lera sua vida. Esse personagem, luz que iluminou a Ásia, era o príncipe Siddhartha, conhecido no mundo inteiro como Buda. O rico comerciante, logo de pronto, não sentirá afinidade pelo Gautama, por ter ele abandonado tudo o que possuía, em procura da verdade. Achava ele que essa verdade, fosse qual fosse, seria encontrada com mais facilidade, usando ouro. Ademais, quem possuísse bastante bens terrenos, qual o homem do reto pensamento, não precisaria preocupar-se em demasia, com qualquer princípio doutrinário, que lhe pudesse trazer aborrecimentos e contradições inexplicáveis. No entanto, uma coisa lhe balançava o ser na vida de Buda, era a sinceridade,
a têmpera irretorquível, a confiança difícil de ser igualada. Dizia sempre, esse homem deveria ser um guerreiro, para dominar países, tomar cidades e hastear sua bandeira por onde passasse, o que seria, para seu povo, uma verdadeira glória. E não deveria renunciar ao que possuía, às riquezas de um reino inteiro, fugindo da tradição já difícil de ser mantida por uma linhagem de reis e príncipes. Isso é uma deturpação da dignidade da família imperial de um país. Quando Dona Pica, sua esposa, folheava o Evangelho, deparava com o Apocalipse e começava a ler alguns versículos, ele mandava que ela parasse, que não deveria perder tempo com coisas inexplicáveis, de mau agouro, com visões de difícil comprovação. E a alertava sempre, minha filha, o presente deve ser o nosso ideal, mantendo nosso convívio com a alta sociedade requintada do mundo. O tempo é pouco para mantermos os nossos negócios, e não vamos nos preocupar com adivinhações e profecias. Deixemos isso para os sacerdotes, que gostam de ilusões e é bom que se proponham a isso, deixando-nos mais livres na natureza que nos propomos viver, cada qual no seu lugar de ação. A vida é muito mais alegre com vinhos caros, com roupas de alta qualidade e com mansões que não se igualam facilmente. Não achas? A jovem senhora guardava, tristonha, o livro que ganhará de seu padrinho, um velho sacerdote de Perúzia. E Pedro, agitado e alegre, punha toda a atenção em o comércio, sem deixar de vigiar todas as transações que seus empregados de confiança mantinham com firmas estrangeiras. O seu nome já saltara as fronteiras, e a sua fama ganhará a confiança dos mais luxuosos palácios, que vinham em procura de coisas sempre novas. E o dinheiro entrava para sua já gorda bolsa, como água dos rios em procura do mar. O tempo passa, e alguém se prepara para ingressar na família de Pedro Bernardone, em nome de Jesus Cristo. Quase toda a Eurásia se encontrava conturbada, no princípio do século XII. As cruzadas não davam tréguas, dos reis aos príncipes, dos monarcas aos imperadores, das crianças às mulheres, dos homens do campo aos das cidades, dos fiéis aos sacerdotes, e mesmo ao Papa. Para se aquilatar a grande catástrofe, eram esperados, na primeira convocação dos cruzados, 1 milhão de fiéis, de todas as classes e de todas as origens. No entanto, atingiu-se o absurdo de 2 milhões de guerreiros provindos de muitos países. Os nobres desembainharam as espadas, e se alistaram para as frentes de combate. E, desses milhões de almas, restaram, ao final, uma migalha de 30.000 cruzados, nadando em rios de sangue. Com os pés no chão, o rubro líquido de vida ia até os tornozelos. Numa fictícia vitória eram trevas contra trevas, sob a vigilância da luz. A terra era um verdadeiro palco de morte, da chamada Guerra Santa, de religião contra religião, de princípios contra princípios. Parecia que as coisas santas haviam sido dadas aos cães, como nos adverte o Evangelho. Rios de sangue desfiguraram os sentimentos humanos, petrificaram as almas e os sentimentos dos bons, e os maus envenenaram-se nas hostes da vingança. Ninguém tinha liberdade, todos eram escravos do ódio que se manifestava em nome da defesa dos lugares santos de Jerusalém, não sabendo que tudo criado por Deus tem um ambiente de pureza e o clima de santidade. Todavia, enquanto a ignorância domina, invertem-se temporariamente as situações e o regime dos fatos e das coisas, até o limite de peso do fardo programado pelo karma coletivo e pelos processos evolutivos de cada criatura. A palavra basta é sempre dita pela inteligência suprema, nos moldes que achar mais conveniente, e, para tanto, de vez em quando descem grandes almas ao mundo, com sérios compromissos de aliviar os sofrimentos da coletividade. E eis que chegou esse momento naquela fase da história dos homens. No alto escalão espiritual, em Roma, ocorre uma reunião, presidida por um ser de singular beleza, e de equidade deslumbrante. Se assim poderemos dizer, um anjo, que passaremos a chamar de Celine. Para o conclave espiritual, foram convocados espíritos de alta responsabilidade, da França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e algumas personalidades do Oriente, como todos os diretores espirituais das cidades desses países. Ali estavam concentrados os valores de cada região, para conhecerem por ser verdadeiras, o que estaria acontecendo na atmosfera da Terra, prestes a se realizar em favor de todos os homens. O Evangelho de Jesus seria aberto, lido e vivido por almas dignificadas no amor. Ouvia-se suave música no amplo salão espiritual.
As emoções se intercalavam como se fossem uma só vibração, em uma só dimensão de vida. Em comparação com a Terra, parecia que aqueles seres ignoravam o que se passava no mundo. Porém, eles eram mais conscientes do que os próprios homens da Terra. Ali se reuniram para tomar as providências correspondentes ao amparo dos 201, das 200 de astros que iriam girar em torno de uma estrela, em favor dos homens, pela paz e pelo amor. Depois de sentida a prece, Selim tomou a palavra: que Deus e Jesus nos abençoem nas nossas lutas. Meus companheiros, hoje a minha emoção é maior, e creio que a de todos nós, por estar presente neste conclave, o nosso muito querido Apolônio de Tiana, figura respeitável em todos os bastidores espirituais da Terra. Espírito de ajuda espontânea, de dignidade incomparável, que sempre foge dos postos de comando, mas que coopera como se estivesse nele. E, se alguém dentre vós não o conhece, que se levante, porque o prazer vai ser grande em apresentá-lo, com todo respeito e gratidão. Centenas de espíritos levantaram-se ansiosos por conhecer o tão bem falado Apolônio de Tiana, que ali estava em nome da Grécia, por amor aos que sofrem, como grego, mas acima de tudo, como cidadão do universo. Não queria reverência, mas achou digno levantar-se para ser conhecido por todos, ficando assim mais singelamente posicionado no seio dos trabalhadores do bem. A explosão de palmas não se fez esperar. Mãos espirituais estalavam parecendo fogofato ou relâmpagos coloridos, momento em que todos os olhares o buscaram admirados e agradecidos pela misericórdia de Deus. Apolônio, movido pela correspondência do amor, no afeto dos companheiros, sentiu amor por todos, e neste sentimento, sua luz invadiu o recinto, como se uma estrela de primeira grandeza fosse trazida para dentro do templo. Quando viu que ofuscava a todos, apagou-se, pedindo desculpas amáveis. Os corações batiam movidos por emoções divinas, pois aquele material luminoso, desprendido por Apolônio, seria incorporado aos assistentes como vigilância, como suprimento, como energia que deveria permanecer por muito tempo, na mente e no coração de cada um que ali se encontrava, em nome de Deus e em nome do amor às criaturas. Continuou Selim: meus filhos, é com grande prazer que anuncio a descida à terra de 201 espíritos, em missão especial, sendo o coordenador desta expedição o venerável João Evangelista. E para nossa maior alegria, ele vai renascer aqui na Itália, na região central deste país, em Assis. Fez-se silêncio. O diretor espiritual de Assis quis levantar-se e gritar de alegria, no entanto, alguém impediu a manifestação de suas emoções. Acalmando, Selim anunciou os pontos estratégicos de todos os missionários, as tarefas que iriam desempenhar no cenário do mundo, as finalidades e os frutos que aquelas vidas iriam produzir. Eles já estão nos seus postos e haverão de demorar-se um pouco, pois procuram se familiarizar com o ambiente onde foram chamados. João vai abrir seus olhos físicos na engrenagem da carne, ainda neste século, provavelmente no ano de 1182. Uma coisa vos quero pedir, que ampareis o quanto puderdes essas almas conscientes dos seus deveres. Em muitos casos, nós outros não suportaríamos os duros testemunhos a que se irão entregar para a expansão da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. O diretor de Assis, inquieto por saber que ali na sua área de trabalho, já estava, anonimamente, um dos maiores profetas, queria encontrá-lo logo que lá chegasse. Os outros assistentes portavam a mesma ideia, retomarem aos seus postos de trabalho e auxiliá-los, os carabineiros dos céus, em função divina na terra. A nossa alegria já tão grande, comentou Selim, completa-se com o surgimento do nosso querido Apolônio, que distribuiu dádiva valiosa para cada um, na luminosidade do seu amor, que vale mais do que todos os bens da terra. Ele vos doou mais energia em cota especial, para que possam trabalhar mais na lavoura do bem. Se não anunciássemos sua presença, ele permaneceria no anonimato, por não estar acostumado a tocar o gasofilácio da vaidade. E bom que fique registrado em vossas consciências a qualidade de alma que está conosco nesta reunião memorável. Já tive longo diálogo com João sobre a sua missão na Terra, frente ao espetáculo escandaloso que se opera por intermédio das cruzadas e que vai ter prosseguimento em outra dimensão, porém, sempre com os mesmos protagonistas. E longa história dessa falange de espíritos encravados nas sombras por 1000 anos e de lá deslocados por mais um milênio. Segundo o Apocalipse de João, que prevê a limpeza final,
Quase todos irão para mundos correspondentes às suas naturezas. Colaboremos com João e ajudemos aqueles irmãos em trevas. Essa é a finalidade desta reunião. Que Jesus Cristo nos abençoe, despertando em nós um interesse maior pela paz, sem esmorecermos com os prováveis acontecimentos de toda a ordem que haverão de surgir. É de se admirar que exista guerra entre irmãos e entre religiões, porém, admiração maior desperta a falta de amor e o abandono eterno dessas entidades naquele desterro, por não ser esta a lei de Deus. E para que eles aprendam a ser livres, faz-se justo que conquistem a sua própria liberdade. O emissário Túlio Celini, finalizando a conversa, agradeceu a Deus em uma sentida prece, agradecendo igualmente a Jesus, pela presença muito amável de Apolônio, encerrando a reunião. Caracterizando o final daquele encontro, longos diálogos, enriquecidos pelo assunto palpitante, foram travados entre os irmãos que se congregavam naquela assembleia de almas unidas pelo dever de amor à humanidade. Daquela hora em diante, João Evangelista, bem como seus discípulos, teriam toda a cobertura na luta do bem, que era o ideal de todos. E a caravana partiu para Assis, juntamente com o seu diretor espiritual, para as reverências devidas ao grande apóstolo, que iria revestir-se novamente da queime, e nela fazer prodígios. Final do capítulo 6.